O Alexandre levou uma lista de jogadores, eu levei outra lista de jogadores e fomos avaliar o elenco do Cruzeiro. Quem poderia ficar, quem teria que sair e dar lugar a outro. E fizemos isso de forma muito consciente e criteriosa. Formação de elenco, alguém aí falou disso, não sei se foi você, Régio, ou Chico, ela é muito importante. Foi em relação ao Fluminense. Porque você precisa ver jogadores de base no elenco. Nós tínhamos ali 5 jogadores maravilhosos da base do Cruzeiro subindo e tive muita sorte nisso. Depois nós trouxemos jogadores que vinham de clubes intermediários com a gana de subir, de crescer no Cruzeiro, de dar tudo, né, como um sonho, né, vestir a camisa do Cruzeiro, e jogadores que já tinham sido campeões em outras equipes, que seriam os âncoras daquele elenco, né. Então, isso foi feito assim, nós temos esse aqui, então precisamos desse outro. E o que é importante, a idade média, a faixa etária, a idade média do time não ser nem tão baixa e nem muito alta. Porque muito alta, de repente, são bons jogadores, mas não vão conseguir jogar quarta e domingo com a intensidade que o futebol exige hoje. E se for muito baixa, pode causar uma ansiedade em qualquer momento de um time de jogadores muito jovens. Então precisa ter esse balanço, esse equilíbrio que nós tivemos, a preocupação de formar esse elenco. Agora, tirando isso, pessoas com fome de ganhar títulos, de conquistar, o ambiente que a gente criou no dia a dia, e o ambiente era muito bom. Não existe você ficar 2 anos num clube sem qualquer tipo de problema, mas pequenos problemas vão acontecer e você tem que estar preparado para administrar, e foram pouquíssimos. Então tudo isso colaborou para que a gente pudesse fazer o time que fez e agregar valores, né, ao Cruzeiro, que acabou vendendo jogadores caros, né, que foram contratados, como o Everton Ribeiro, o Goulart e o Lucas Silva, especialmente, né? O cara sair de Minas direto para o Real Madrid é uma coisa assim difícil de acontecer, né? Então 2 anos mágicos, mas de muito trabalho, de muita intensidade, e eu exalto muito a participação do Alexandre Matos. É claro que o Dr. Gilvan foi importante, ele era o presidente do clube, né? Era quem tomava a decisão final. Mas o Alexandre Matos, ele foi fundamental, porque é um cara muito dinâmico, ele vai atrás de tudo que você argumenta, seja jogadores ou uma situação diferente que a gente precisava, ele estava sempre disposto e dinâmico a resolver as coisas. Marcelo, aquele time de 2013, ele começou com um jogo na reabertura do Mineirão, né? Dagoberto lá, o Cruzeiro vencendo por 2-1. Quando que você chegou e olhou e falou, olha, vai dar liga, na parte do Campeonato Brasileiro ali, porque é isso que o Chico falou mesmo, na hora que todo mundo acordou, falou, opa, o Cruzeiro vai ser campeão, e foi com sobras, né? Acho que foram 4, 5 rodadas. Dois anos seguidos antecipado, né? Quando você falou assim, olha, deu liga. Eu acho que a gente, como técnico e comissão técnica, começa a pensar que vai dar certo quando você tem a oportunidade de montar o elenco. Isso quando você começa a contratar muito durante o campeonato, vai fechar a janela, nós precisamos trazer 3, 4 jogadores, isso aí é muito ruim, porque você não tem aquele tempo de começar o trabalho com o elenco já preparado, já consciente dos jogadores que você tem, de montar time e tudo. Então ali começou. A outra foi essa vitória, porque, queira ou não, era um risco, né? O Atlético já com o time montado, preparado, o mesmo time do ano anterior, e a gente com muita novidade. E a partir dali, teve um jogo que nós perdemos, eu não me lembro exatamente qual foi o jogo, mas que a torcida acompanhou o ônibus até a Toca. E ali eu tive a convicção que a gente ia bem. Porque tem o meu caso também, pelo fato de ter jogado no Atlético, ter sido contestado quando eu fui contratado. O Cruzeiro tinha perdido de 4-0 para o Santos, ou 4-1. Existia uma revolta muito grande, e de repente contratando um técnico que tem a história com o rival.
Então teve aquela resistência, mas logo depois do primeiro jogo, tudo isso acabou, a gente trabalhou tranquilamente. Comissão técnica que eu trouxe junto com a comissão do Cruzeiro, uma harmonia total. Então, quando isso acontece, quando o ambiente é bom, quando você pode escolher os jogadores, aí a chance de dar certo é muito maior. Me conte, por gentileza, uma coisa, essas coisas que ficam no vestiário. A grande, vamos dizer assim, mola propulsora do seu trabalho no Cruzeiro para romper todas as desconfianças, para acabar com a encheção de saco da torcida, foi aquela vitória sobre o Atlético com Ronaldinho Gaúcho, os atleticanos achando que o Galo poderia dar o troco do 6-1, porque a diferença de elencos era muito grande, né? E o Cruzeiro cheio de jogador desconhecido, o Cruzeiro tumultuado, a torcida contra o treinador, contra a diretoria. Ali foi o início da arrancada, e psicologicamente, ali você usou esses fatores todos dentro do vestiário psicologicamente para motivar os jogadores do Cruzeiro? A gente tenta motivar sempre, né? Apesar de que a maior motivação para o jogador é o trabalho. É a semana bem feita, eu sempre preguei isso, né? Até quando você faz pré-eleição ali 2 horas antes do jogo, 3 horas, a pré-eleição ela não tem um efeito absurdo do cara chegar no campo. Você estimula e tudo, mas exalta sempre o trabalho, o dia a dia, né? Tudo que você fez na semana, a preparação para você chegar. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista, não me recordo com quem, anterior àquele jogo, e alguém me falou, olha, você não tem receio não, cara, assim, de vai jogar direto com o Cruzeiro, de ser uma derrota ali, você já fica marcado, o torcedor que teve alguma reação já pode... Falei, olha, a gente prepara para o melhor, prepara para a vitória, você não pode ter receio de nada, pô. Você preparando bem, você está disposto a qualquer situação, né? E eu acho que foi uma vitória que trouxe uma tranquilidade, que trouxe uma perspectiva nova, né? E poderia ter sido diferente, porque o Atlético era um time muito bem preparado, já formado, mas não poderia também ser a definição do que seria o trabalho, né? E eu me pautava muito no seguinte... A resistência que aconteceu em relação ao meu nome, ela não era por desconfiança de incompetência, não era por desonestidade, não era porque eu estava envolvido em qualquer coisa, era por uma questão só do clube. Da paixão do rival. Eu pensei, olha, outros jogadores já jogaram no Cruzeiro, jogaram no Atlético, tantos outros, eu nem fiz isso. Então, não é um questionamento profissional. Então, por que eu vou... Eu tinha outras propostas. Passional. Por que eu vou... mais passional até. E por que eu vou desistir? Em algum momento se passou pela minha cabeça. Por que eu vou desistir? Eu vou trabalhar fora, se eu tenho aqui uma Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2, que eu tenho uma torcida... Eu vou trabalhar com uma torcida que enche o estádio, uma camisa forte... Então, não tem por que desistir. Nós vamos fazer um grande trabalho aqui e vamos em frente. Então, assim, mudou muito rápido, e essa forma de pensar e que eu transmiti para todo mundo lá no Cruzeiro, ela ajudou muito a gente a... Você chegou a pensar em desistir? Porque a pressão em cima do Dr. Gilvan foi terrível, né? Teve gente na porta da Toca da Raposa. Eu fiz o seguinte, quando eu vim para cá, eu estava morando em Curitiba e voltei para cá para trabalhar no Cruzeiro. Aí começou essa história, que alguns torcedores estavam lá. Primeiro eu pensei, quantos torcedores estão lá? São 20, 25? Deve ser isso. 25 de uma torcida organizada, que está chateada, que o time perdeu. Diante de uma imensidão de torcida do Cruzeiro, ninguém me ligava dizendo, pô, não vem não, porque a gente não quer você, nem nada disso. Rede social nessa época você tinha? Não lia. Aí eu falei, eu não vou ver nada, que eu não vou ouvir nada, não vou ver nada. Mas teve um dia que alguém ligou o rádio, assim, a gente estava junto e apareceu o torcedor dizendo, pois vem esse cara aí, que não é possível, foi jogador do Atlético, não tem nada a ver com... E aí eu pensei, poxa, é mesmo, eu pensei na família nesse momento.
Mas quando cheguei em casa, o meu sogro, a minha família falou, não tem nada disso, você é profissional, cara, você vai vestir a camisa, você não tem que pensar em um comentário, uma opinião. E você tem capacidade de fazer o melhor trabalho e vai fazer. Então aí eu acho que deu mais força ainda para me entrar com tudo. Eu dormia na Toca da Raposa, eu concentrava com os jogadores. Eu vivi intensamente aqueles 2 anos, e eu acho que todos que estavam ali também. E quando isso acontece, a chance de dar certo é muito maior, né? E aquele título de 2013, né, Chico, ele tem uma importância muito especial, aqueles 2 títulos, aliás, que eles aconteceram no momento em que o Galo também ganhou. Né? O Galo ganhou a Libertadores em julho, né, a torcida vibrando, tal, fazendo festa. O Cruzeiro vem em dezembro e ganha o Brasileiro. E o Atlético ganhou depois a Copa do Brasil. Exato, e o Cruzeiro ganhou o Brasileiro, ou foi antes ou depois do jogo? Uns dias depois. Isso. Então teve essa importância extra também para abafar um pouco, né, a zoeira. Porque se o Cruzeiro não ganha aqueles 2 títulos, o torcedor do Atlético ia deitar e rolar, né? De Libertadores, Copa do Brasil, a zoeira ia ser 2 coisas muito forte. Que eu lembro, assim, que marcaram muito, foi que o Botafogo estava nos perseguindo e tinha um time muito bom, né? Com os jogadores, estava muito entrosado, jogando bem. E nós, jogando aqui no Mineirão contra o Botafogo, uma expectativa imensa. E o Botafogo foi para cima, arrumou um pênalti e... Se o Botafogo sai na frente ali, ia criar um certo desconforto, né, do torcedor e tal. E aí o Botafogo perdeu o pênalti, nós reagimos e ganhamos de, acho que 3-0, 3-1. Se não perdeu, eu acho que foi o Sidorf que perdeu. Foi o Sidorf. E depois, no segundo ano, o São Paulo estava nos perseguindo. Então, nós jogamos um jogo aqui, ficou 4 pontos, acho que empatamos aqui um jogo, e ficou 4 pontos de diferença. E nós teríamos que jogar com o Santos fora e com o Grêmio. E o São Paulo jogava em casa. Então, o murmúrio foi de que o São Paulo teria todas as chances de passar e ser campeão brasileiro, porque o Cruzeiro ia enfrentar 2 grandes times e tal. E nós fomos lá e ganhamos do Santos, fomos para Porto Alegre, ganhamos do Grêmio também. Então, ali ficou claro que a gente tinha tudo para ganhar de forma antecipada.